Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Não, você vai completar aí só para saber. Saber quando que surge esse movimento dos rabinos messiânicos e como que é visto pelos judeus, né? Aí vamos ver. E aí? Então, Deixa ela falar depois. Então, que eu falei com o Ventura e falou, mas aí não são judeus. é assim, eu vou dizer uma coisa que os judeus messiânicos não gostam de ouvir, Tá. mas em Israel os judeus messiânicos são considerados cristãos. Mas só legalmente, para dar o contexto, o que são os judeus messiânicos? Então, são pessoas que seguem o judaísmo como religião, então vão às sinagogas, têm rabinos, mantêm práticas judaicas, mas acreditam que Jesus é o Messias. Então elas têm, na realidade, um pé em cada lado, porque a base do cristianismo é a fé em Jesus como Messias e Salvador, como Jesus que morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia e salvou o mundo. E então eles têm o lado de acreditar que Jesus é o Messias, mas por outro lado eles têm a ideia de acreditar no judaísmo. E porque muitos deles têm isso, Jesus era judeu. Jesus frequentava sinagogas. A primeira igreja construída em Israel vai ser 300 anos depois. Quer dizer, Jesus, ele falava hebraico, ele falava aramaico, ele lia em sinagogas, ele mantinha uma vida judaica. Jesus nunca comeu porco na vida dele. Ah, é? Claro, lógico. É dito isso ou se Não, supõe? nem se discute isso. Ah, tá. Porque Não fazia tem, parte porque da tradição. é lógico. Então... Jesus, ele não sai muito de dentro do povo de Israel. Tem um ou outro momento que ele sai para fora e tem contato com outros povos. Mas a grande maioria do tempo ele está dentro de Israel. Não é que ele não teria capacidade de cruzar a fronteira e ir para o outro lado. Ele poderia ir para Decápolis. Mas ele se mantém muitas vezes dentro do povo de Israel. Então, ele teve uma vida judaica. E por isso tem pessoas que olham e dizem, se Jesus viveu como um judeu, eu quero viver como um judeu e manter minha fé em Jesus. Então, o movimento judaico-messiânico tem dois tipos, na realidade. Ou tem dois tipos de pessoas, eles são um movimento só. Tem pessoas que são judias, que encontram Jesus e decidem aceitar Jesus e manter as práticas judaicas. E tem a segunda parte, que hoje em dia é a maior, que são pessoas que são de origem cristã e que dizem, não, eu quero voltar às raízes. Se Jesus viveu dessa maneira, eu quero viver dessa maneira. Então, os dois grupos se encontram. Entendi. Então, na realidade, os judaísmos messiânicos têm um pé em cada lado. Eles normalmente se consideram mais judeus, mas em Israel, hoje em dia, eles são considerados como cristãos. Eles não gostam muito disso, mas eu tenho que ser sincera. Legalmente, em Israel, hoje em dia, eles são considerados cristãos, são contados nas estatísticas como cristãos. Mas tem igrejas Tem. específicas para isso? Tem muito. É Sinagogas. mesmo? São sinagogas? São sinagogas. Com imagem de Cristo? Não. Sem imagens? Sem imagens. O judaísmo não então. tem imagem. Então, mas como é... Então, esse é o problema. Os judeus messiânicos são no meio do caminho e eles levam pancada dos judeus e dos Apoia os cristãos. dois lados. É. E aí é minha bronca com os judeus, porque os judeus são Esse tolerantes programa com então tudo. é messiânico, então, porque a gente também toma pancada dos dois lados. É, bom, porque os judeus são tolerantes com tudo. Tem um judeu ateu, tá tudo bem, que ele? Não, ele é judeu, mas ele é ateu, mas não tem problema, a gente entende o que está acontecendo, o cara é judeu e tem inclinações budistas, vai para a Índia, tá beleza. Quando o judeu fala, não, eu tenho uma compreensão diferente de Jesus da tradição rabínica e acho, veja, muitos desses judeus nem entendem que Jesus é divino. Ah, não? Só o fato deles dizerem que ele é Messias, aí os outros, vamos dizer, o mainstream judaico diz, não, então a gente não brinca mais. E aí eu acho que isso entra num negócio que o judaísmo não aceita, que é liberdade e possibilidade de discussão sobre qualquer assunto. E aí um ponto de interrogação que eu levanto, quer dizer, você pode qualquer coisa em Israel, exceto Jesus. Aí eu acho que o pessoal precisa ver quem está no século XXI. E aí dá Aline, uma você acha realinhada. Não sei. Você vai falar Eu concordo contigo, porque muitos veem isso como talvez uma traição. Se os cristãos nos perseguiram ao longo da história, não obviamente todos os cristãos, mas se tem essa inimizade justamente entre todas as opções que tu tinha, ser judeu ortodoxo, ser ateu, ser isso, ser aquilo, ser budista, tu justamente Então, mas, escolheu ir para o cristianismo. Olha um exemplo interessante que eu conheço. Conheço uma pessoa que é de origem judaica total. Tá. Criada por uma família, pai sem religião, sem nada.
Ela não está nem aí. O que acontece? Ela foi criada solta, como alguns são, e ela teve interesse em espiritualidade, começou a ir atrás e achou o evangelho por meio de um pessoal, começou a ler e creu em Jesus e passou a ser seguidora de Jesus e frequentou. O que aconteceu? Bom, quem é Jesus? Deixa eu ler aqui. Puxa, ele é judeu. Bom, minha família também era. Deixa eu ir atrás. Aí ela começou e descobriu e aprofundou a sua judaicidade por causa de Jesus no Novo Testamento. Aí essa pessoa chega lá em Israel e fala, puxa, que legal, tô feliz e tal. Não, você não. Aí eu falo, não, peraí, pessoal, vamos dar uma realinhada nisso aqui. Eu acho que tem um monte de gente do contexto evangélico, cristão, que é sem noção, que acha, porque agora, como Israel é um país que tem um certo destaque, como ser judeu já não significa ir para Auschwitz, a pessoa quer dizer, olha, você é importante, eu também sou judeu, sou parente de Abraão, sou primo de Jesus, né? Então tem gente que quer se tornar judeu e aí tem um monte de gente que não tem base, nem assim, talvez tenha um parente lá atrás, 10ª geração, e a pessoa quer entrar e ele tem uma cabeça muito diferente da tradição judaica. E aí ele entra nessas comunidades, e eu conheço algumas dessas pessoas, vejo que o cara está totalmente perdido. E ele aí sim, ele não é nenhuma coisa nem outra. Porque ele parece perdidaço. Coisas muito diferentes para tentar uma... Mas veja só, não existe judeu messiânico assim, católico, ortodoxo. Essas congregações, essas sinagogas, elas estão muito mais próximas do contexto evangélico. Ah, é? Ah, sim. Então não tem imagem de Jesus. É que na realidade, tem 2 movimentos dentro do judaísmo messiânico. Um, que é o que eu estou muito mais familiarizada, são pessoas de origem judaica que acreditam em Jesus. Então, eles Mas não como um ser divino, não como Deus. Sim, alguns sim, outros não. Acredito. Jesus existiu. Ponto. Jesus existiu. A pergunta é se tu acredita nele como Messias ou não. Entendi. Eu acho que entrar no mérito se Jesus existiu ou não é discutir com provas arqueológicas e históricas que a gente tem. Jesus existiu. A pergunta é se tu acredita nele como Messias ou não. Então, eu conheço judeus que decidiram acreditar. Eles são, hoje em dia, judeus messiânicos. Mas eles cresceram dentro do mundo judaico e eles têm o mesmo pensamento judaico que eu tenho. Então, para eles têm um judaísmo messiânico diferente de alguém que cresceu dentro do mundo católico ou dentro do mundo evangélico e aí decide pegar práticas judaicas. Porque às vezes ele não tem uma compreensão profunda do que são as práticas judaicas, do que é a vida judaica. Então, por isso, esse mundo judaico-messiânico tem 2 tipos que são bem diferentes. Então, o que o Saião conhece mais são esse pessoal que saiu, provavelmente, das igrejas evangélicas e foi para o judaísmo messiânico. O que eu conheço, que é o mais... Eu conheço os dois, né? São diferentes mesmo. O que eu conheço, na realidade, é mais esse lado, que é o pessoal judeu... Muito obrigada. Que é o pessoal judeu que passa a crer em Jesus. Eu justamente tenho uma menina, não posso falar nomes porque eu não perguntei se eu posso falar dela, mas uma pessoa mandou um e-mail esses dias dizendo, olha, eu sou judia, eu fui morar em Israel, moro em Israel há X anos, e eu encontrei Jesus e eu quero me batizar. Eu queria saber se eu posso ir na tua caravana só para fazer o batismo. Poxa. Porque ela queria alguém que batizasse ela em português. Então, não sei ainda se vai rolar, provavelmente sim, mas... Aí a Aline vai batizar ela. No Rio Jordão lá. Então a gente vai pro Rio Jordão e daí eu disse, vou te botar em contato com o pastor do grupo para vocês conversarem e verem, alinharem. Mas isso acontece, quer dizer, eu conheço pessoas. É um negócio tão impressionante isso, que eu conheço gente desse contexto, vamos dizer, messiânico, que o cara se tornou, inclusive, um judeu mais observante, mais ortodoxo por causa da maneira como ele entende Jesus na tradição judaica. Existe sinagoga tradicional messiânica. Existem certos contextos onde você tem, digamos assim, uma congregação messiânica, se você não falar para você que são judeus, você vai achar que é uma igreja normal, não vai perceber, quase não tem nada de judaico. Então tem judeu messiânico que não observa nenhuma lei de kashrut, né, de alimentação, que não está muito aí para certas tradições. Ele é quase assim um judeu ultraliberal. E tem judeu messiânico que é extremamente, usa roupa preta, Sim. faz orações, tem o Sidur lá. A única diferença é que ele lê o Novo Testamento junto, mas lê em hebraico, né? Então, eu acho que do ponto de vista assim,
há uma experiência religiosa, social, antropológica nova que Israel vai ter que entender, né? E Israel precisa sempre entender que os únicos amigos reais que eles têm no mundo são os evangélicos, que são amigos dos messiânicos. Mas isso tudo é muito novo. Israel é muito novo, vamos dizer assim. É tudo novo demais. É tudo novo em Israel, quer dizer, o judaísmo, o povo de Israel passou exilado 1.900 anos, então a experiência que o povo tinha mudou completamente em 1948 com a declaração de independência de Israel. Então foi realmente uma reviravolta. E por isso, agora os israelenses estão descobrindo, por exemplo, o movimento evangélico, o movimento protestante, que gosta de Israel. Para eles é uma coisa completamente nova. Diferente, né? Eles agora, talvez daqui a uns anos vão começar a descobrir o movimento messiânico, judaico-messiânico, porque a maioria nunca ouviu falar ainda. Sim. Então, para muitos, isso... O movimento Uma messiânico, coisa nova. Eu achava engraçado. ele é muito pequeno em Israel ainda, ele está crescendo, mas ele é muito pequeno, e por isso, para muita gente, é muita coisa muito nova. As primeiras vezes